Pessoal, até o momento nós estamos tratando aí sobre praticamente todos os componentes que fazem parte do sistema hack e a gente está meio que focado dentro da casa de máquina, né? Mas vale ressaltar que depois que o fluido estiver na condição, termodinamicamente falando, né, que ele estiver na boa condição, esse fluido refrigerante ele vai então para o caminho lá do evaporador dos expositores, balcões frigoríficos, freezers, né? Aí depende do equipamento de dentro do supermercado. Então chegou a hora da gente também fazer uma aula focada no equipamento que está dentro do supermercado, tá? Então a gente vai seguir aqui o passo a passo, tá? Mais uma aula prática aí para completar. E agora a gente vai focar um pouco mais nos acessórios ou nos componentes que fazem parte lá no nosso evaporador, tá? Para isso a gente vai abrir aqui o nosso módulo, ok? E aqui ele já mostra também, né? Qual que é aqui o alarme, então ele vai mostrar um alarme. Esse alarme está relacionado ao expositor, tá? Case aqui está relacionado ao expositor. Então a gente vai ver o expositor aqui, ó. Aqui ele já me trouxe para dentro do supermercado. É só fazer uma voltinha aqui para vocês verem. Então tem um expositor aqui. Esse aqui é o expositor em questão. Aqui, ó, tem outro expositor. Aqui tem outro expositor. Acho que lá no fundo, deixa eu ver se eu consigo ver. Também tem alguns equipamentos refrigerados, mas o nosso simulador ele não consegue nos levar até lá, tá? Tem post mix aqui, mas daí não tem nada a ver, né? Aqui já é equipamento plug and play, enfim. Então vamos lá, ele pede para a gente remover a tampa, né? Aqui para verificar, para visualizar aqui a condição da serpentina do evaporador. Tá? Para isso a gente clica aqui em cima, ó. Ok. Ele pede para inspecionar o evaporador e verificar aqui se tem gelo, né? Se tem presença de gelo aqui, ó, na serpentina. Então dando uma geral aqui, ó, serpentina limpinha, né? Sem presença nenhuma de gelo, então não tem. Vou dar um não aqui, obviamente, né? Ele pede para inspecionar aqui os ventiladores, se os ventiladores estão funcionando. Então tá aqui, ó. Ventiladores também tá tudo ok. Então nesse ponto aqui eu não tenho presença de excesso de gelo aqui na serpentina do evaporador e os micromotores aqui também estão funcionando. Então está ok. Beleza. Ele pede então para visualizar aqui se há algum tipo de obstrução no fluxo de ar. Então também não tem nenhum tipo de obstrução que a gente possa estar visualizando aqui, ó, com relação ao fluxo de ar, né? Até porque os micromotores estão funcionando, então não tem nenhum tipo de obstrução aqui relacionada ao funcionamento dos micromotores. Então até aí tá ok. Então ele pede para abrir aqui, ó, vidro. Vamos abrir o vidro. E aí vamos desmontar aqui, né, a parte superior. Então vamos tirar aqui, ó, remover as tampas. Coloquei a sequência aqui, ok. Vou remover aqui. E aqui a proteção da base. Vamos remover também. Pronto. E aí ele nos leva, ó, aqui para dentro. Então o que nós temos aqui dentro, né? Aqui nós temos os micromotores funcionando, 3 micromotores, né? Nós temos uma válvula solenoide, né? Então tá aqui, ó, válvula solenoide, bobina solenoide e uma válvula de expansão. Tá vendo aqui? Uma válvula de expansão solenoide. Então assim que ele sai lá do tanque de líquido, né, de acordo com as válvulas reguladoras, eu tenho então a ida do fluido refrigerante. Nesse caso aqui, né, eu tenho fluido refrigerante vindo até o evaporador. Existem sistemas hacks que, ao invés de eu ter fluido refrigerante na entrada do evaporador, eu tenho uma bomba circulando glicol, né? E o glicol ele vai ficar ali numa baixa temperatura e o glicol ele faz a vez do fluido refrigerante, né? Isso aí é um trabalho que até está relacionado à eficiência energética, a redução de custo, né? Até porque você não tem problemas com emissão de gases de efeito estufa, vazamento de fluido refrigerante, você acaba minimizando quando você usa ali uma solução com glicol, tá? Bem, aí ele pede para fazer uma verificação se está funcionando, né, a válvula solenoide para você
verificar se ela está aqui criando um campo magnético. E aí, para criar o campo magnético, você vem aqui, ó, nessa checagem magnética aqui, ele vai encostar uma chave ali, né? Se a chave ela ser puxada ali pela bobina, significa que ela está com um campo magnético. No aplicativo da Danfoss, você também consegue fazer uma coisa similar, né? Aproximar o seu celular, né? Próximo ali com o aplicativo da Danfoss, você aproxima o celular e você vê se há magnetismo através da bobina da solenoide. Tá? Nesse caso aqui não houve magnetismo. Aí ele pede então para você remover a tampa aqui, né, do acesso à parte elétrica. Ok? Que nós vamos então fazer uma medição. Então, eu preciso saber, né, se essa válvula solenoide está funcionando. Eu preciso saber se está chegando tensão ali. Tá? Então aqui nesses dois pontos eu preciso medir 240 volts. Eu vou colocar aqui a ponta de prova, tanto faz, tá, em qualquer um dos dois. Ponta de prova em um, ponta de prova em outro. Aqui, ó, 240 volts. Então eu tenho 240 volts. Bem, se eu tenho 240 volts, eu preciso então que o equipamento ele fique refrigerado, né? Então aqui ele pede para desligar. Vamos aqui, ó, desligamos. E aí ele pede então para você isolar a fiação, né? Ou na verdade retirar ali, né? Para que retirar? Para você medir a resistência ôhmica. Resistência ôhmica de quem? Resistência ôhmica da bobina solenoide. Tá? Então eu estou energizando a bobina, mas a bobina não está criando um campo magnético. Então eu preciso saber se essa bobina está queimada ou não. Esse teste é idêntico ao teste que nós fizemos do contator do compressor. Eu tenho 220 na bobina do compressor, os contatos ele não se fecham. Eu tenho um trifásico entrando, eu não tenho um trifásico na saída. Então o teste é igualzinho, tá? Coloca na escala de resistência ôhmica, e aqui tanto faz a sequência, mas eu vou usar o preto aqui primeiro, mas tanto faz, tá, pessoal? Aqui tanto faz. Eu preciso medir aqui. Como nós já comentamos, né? Se ele permanecer com OL ou permanecer com o número 1, deu um tilt aqui no celular. Se ele permanecer como está aqui, ó, OL, ou com o número 1, né? Principalmente os instrumentos da Minipa, ou até outras marcas, significa então que essa bobina está queimada. Então é bem tranquilo verificar a questão o porquê que o expositor, por exemplo, está atingindo a temperatura. Eu posso ter sim uma falha na bobina, não necessariamente a falha na válvula, tá? Uma falha na bobina, então identificamos que está chegando a 240 volts, mas ela está com circuito aberto, tá no infinito, bobina queimada, tá? Então tinha que medir quanto aqui? Tinha que medir 60 ohms. Não mediu 60 ohms, então ele pede aqui para você fazer a troca deixa eu botar aqui, fazer a troca dessa bobina. Na verdade ele trocou tudo aqui, né? Ele trocou a válvula e tudo aqui, ó. Nesse caso, deixa eu até ver aqui se a gente não conseguiria trocar. Que ele troca tudo, mas não necessariamente você precisa trocar a válvula, né? Ela só ter trocado a bobina solenoide aqui, ó. Tá? Dá um ok. Bem, feito isso, a gente volta então à proteção. Não ok aqui. Volta a parte de cima. Beleza. E aí vamos fechar o vidro, né? Fechou o vidro aqui. A gente precisa fechar a tampa. E com isso a gente volta então a ligar o equipamento, tá? E aí, ó, volta então, né, o fluxo de ar, considerando então que o equipamento ele está funcionando e a temperatura ela também está sendo reduzida, tá? Ele pede aqui para verificar se há refrigeração, né, dentro aqui do gabinete. Então, esse fluxo azul aqui, ó, significa, né, que o ar está saindo numa temperatura baixa. Então tá ok. E aqui na central, aqui, né, no rack, não tem o que fazer. Na verdade, eu tenho um problema lá dentro do gabinete, né, lá dentro do expositor. Então dá um ok aqui. E aqui a gente finaliza, ó. E aí com uma outra visão, né, da parte aqui do supermercado, ó. Aqui uma outra visão que a gente tem. Beleza? Então o que nós temos aqui? A gente tem duas opções, né? Nós podemos ter um sistema de rack fazendo todo o preparo
da quantidade de fluido refrigerante que ele tem que chegar aqui no equipamento na condição de subresfriado. Para quê? Para que ele passe através da válvula de expansão e a válvula de expansão faça o trabalho de baixar a pressão e temperatura desse fluido, e aí ele vai dar a capacidade do evaporador. Ou posso ter um outro sistema, e a gente vai ver em outras aulas aí, não na parte prática, mas na parte um pouco mais conceitual, de um sistema onde, a partir do momento que eu tenho fluido refrigerante subresfriado, eu faço então, eu trabalho em cima de um evaporador de média potência aí, geralmente é o trocador a placas, né? E esse trocador a placa, depois eu vou até mostrar um vídeo para vocês que eu recebi de um aluno aí. Esse trocador a placa, então, ele é o responsável por fazer com que a solução de glicol passe por ele, resfrie essa solução, vá até o evaporador. Então, no lugar do fluido refrigerante, é uma solução de glicol a baixa temperatura, e de acordo com a temperatura pré-determinada dentro do projeto, eu faço o resfriamento da serpentina. Fazendo o resfriamento da serpentina, obviamente que eu estou resfriando o equipamento, seja ele resfriado ou seja ele congelado. Então é um trocador a placa que faz a vez do evaporador, né? Ele faz a vez aí, na verdade, do fluido refrigerante. Então ele vai, ao invés de eu ter dentro do expositor fluido refrigerante, eu tenho uma solução de glicol a baixa temperatura, e aí eu consigo fazer o resfriamento ou congelamento dependendo do projeto no qual a empresa implantou, tá bom? Na próxima aula a gente dá sequência então na parte prática. Valeu!